Olá, gibinautas! Luiz Malta com mais um Almanac HQ. Bom, hoje vamos direto ao assunto. Escrita por J. Michael Straczynski, com a brilhante arte do desenhista francês Olivier Coipel, Thor, o renascer dos deuses, traz o Deus do Trovão de volta ao panteão dos super-heróis Marvel, depois de um tempo desaparecido junto com todos os Asgardianos, desde a ocasião do Ragnarok, ocorrido 3 anos antes. Nós estamos falando desse material aqui, que foi originalmente publicado na revista Thor, volume 3, 1 a 6, em 2007, e foi relançado pela Panini em 2015, dentro da coleção Marvel Deluxe. Aqui nós temos a saga completa no volume 52 da coleção oficial de graphic novels da Marvel, a famosa coleção capa preta, né, lançada em 2013 pela Salvat. Então é esse material que nós vamos mostrar aqui. Bom, aqui nós temos a ligação entre o Thor e o Dr. Donald Blake. Afinal de contas, ambos dividem a mente e trocam de lugar quando Blake bate seu cajado no chão. Essa história é bem clássica e nos remete ao início do Thor, né, as origens. E aqui o bom doutor vai de encontro ao Thor. Aqui é uma recordatória do que aconteceu antes, né, do personagem chegar nessa fase aqui, o que era a vida dele. E aqui nós já temos, ó, o doutor justamente com o Thor no limbo. E é ele que convence o deus a voltar ao plano dos mortais e trazer Asgard de volta. É uma teoria bem simples, porém funcional. Afinal de contas, onde há Thor, há também Asgard, né? Então, temos aqui o encontro do martelo dele, aqui o encontro do doutor com ele no limbo, as batalhas aqui da fase do Ragnarok, e aqui segue até chegar aqui o renascimento, quando ele resolve que realmente precisa voltar. Certo? Bom, aí aqui ele se muda para a região de Oklahoma. Está aqui, ó, exatamente aqui o doutor. Vemos aqui o doutor nessa região de Oklahoma, uma cidadezinha. Ele usa os poderes herdados por Odin para trazer a Cidade Dourada de volta, bem no meio do terreno deserto. É uma maneira bem interessante de apresentar, né, a volta de Asgard. E com isso também é preciso resgatar os outros Asgardianos. Asgard aqui é bem interessante. E o Thor, assim como o Thor divide o corpo com Don Blake, após o Ragnarok, as almas dos outros deuses passam a residir em corpos mortais, que precisam ser resgatados, né, e despertados. Eles têm que ser encontrados e despertados. Assim, o Thor sai numa cautelosa missão para encontrar e trazer de volta os aliados. Aqui é quando ele encontra a região aonde vai ser colocada a cidade. E aqui, ó, magicamente aqui ele se transforma no Thor. E assim, por meio da magia, Asgard é erguida na Terra. Ok? Aqui, ó. Aqui ele já ergueu a cidade. Sensacional essa ilustração aqui, muito boa mesmo. Trabalho belíssimo. Aqui, ó.
E aqui já aparece a polícia, né? Dizendo que ele não pode ocupar o terreno. E aí a solução encontrada por ele é totalmente inusitada. Aqui, ó. Ele simplesmente coloca a rocha e a cidade a alguns metros em cima do solo, como nós podemos ver aqui, ó. Então, não está ocupando o terreno, certo? Está apenas acima. Solução sensacional, muito interessante isso aqui. Bom, continuando aqui o nosso review, essa história se passa cronologicamente após a Guerra Civil. E com a lei de registro dos super-humanos em pleno vigor, é claro que Thor simplesmente não pode erguer a cidade em terreno americano, porque não seria aceitável uma coisa assim, né? Então o que acontece aqui? Obviamente, alguém teria que falar com ele. Então, ó, como o dono do terreno, como a polícia veio falar e ele arrumou essa saída, e aqui o dono do terreno, ele simplesmente mandou pegar aqui uma parte do tesouro, ou seja, ele comprou o terreno mesmo estando acima, restou apenas essa lei colocada no período da Guerra Civil. Então, dessa vez, quem vem falar com ele, olha aqui, é exatamente o Homem de Ferro. E esse é um dos encontros mais brilhantes dos quadrinhos, pela forma que os dois acabam conversando, porque ele não quer dar satisfações a nenhum humano. Então, ó, depois que ele se aborrece aqui, e que os dois têm uma espécie de pega aqui, chegam a ter uma pequena batalha, vem uma frase sensacional aqui, ó. Que ele fala aqui para o Homem de Ferro, ó, que já está ferido, que ele tem que compreender a diferença entre um deus do trovão e um mortal num traje metálico. Sensacional essa frase dele, e realmente o Homem de Ferro aqui sente o baque, né? Aqui, ó, ele não toma providência. E aqui, como o Homem de Ferro também não pode voar, ele diz: a minha armadura foi danificada. Como espera que eu volte para a base? Ele simplesmente dá as costas e diz: caminhe. Quer dizer, é bem o espírito mesmo de um deus viking, né? Sensacional isso aqui. Bom, essa fase aqui, que logicamente eu não vou mostrar aqui aqui é quando já começa a aparecer aparece aqui já o primeiro deus, ó. Ele começa a recuperar, a encontrar e recuperar os deuses, né? Que estavam vivendo como mortais. Aí ele vai fazer, o Dr. Blake vai aqui trabalhar nesse campo de refugiados aqui da África, onde está acontecendo uma guerra. É muito bacana também essa fase aqui. Essa parte aqui é muito legal. Ele vai trabalhar aqui que afinal de contas ele é médico, ele vai trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras aqui, onde uma tribo está guerreando entre a outra aqui. E o Thor aparece no campo de batalha também, ó. Sensacional a solução que ele encontra para esse embate aqui, que eu também não vou dizer. E aqui, ó, aqui aparecem mais 3 deuses que ele encontra. Mais 3 personagens de Asgard. E são resgatados e levados ao novo castelo. Ok? Tá aqui, ó, Asgard. Exatamente onde está o terreno onde ele comprou e está localizado. Bom, esse aqui é apenas o primeiro encadernado da fase do J. Michael Straczynski, à frente do personagem, de um total de 3. E sem dúvida é uma das melhores fases do Deus do Trovão, e leitura indispensável não apenas para os fãs do
do personagem, como para aqueles que apreciam uma boa história com um roteiro bem construído e uma belíssima arte, como nós podemos notar aqui. Essa primeira fase aqui ainda pode ser encontrada facilmente, né? Dentro dessa coleção aqui da Salvat. E aqui essa primeira parte, como eu disse, são 3, né? Mas essa primeira parte aqui, esse primeiro encadernado está fechado, é uma história fechada. Os outros são apenas continuação desse aqui. Mas a história aqui, ela está completa e está fechada. Não existe nenhum problema aqui para você adquirir esse material e não entender. Ok? Bom, aqui entramos já na fase final da história. Uma arte muito interessante, muito bacana mesmo. E uma leitura fácil, porque eu li isso aqui rapidinho, você não percebe. Pronto, aqui já chegamos ao final, temos aqui as artes das capas. E como sempre aqui no final de cada fascículo dessa coleção, nós temos as origens do personagem. Aqui conta as origens do Thor. Esse daqui é o Thor original. Falamos aqui um pouco sobre o Olivier Coipel, que é o artista, né? E a leitura adicional, que sempre é colocada aqui, indicando outros materiais relacionados a essa história. Ok? Bom, aqui nós terminamos a análise desse material de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E deixem seu like para apoiar o canal. Inscrições aqui embaixo. E marquem o sininho para receber as notificações quando saírem os novos vídeos. Ok? Vamos ficando por aqui. Um abraço. Valeu!